Nós vamos continuar estudando sobre o que mesmo? Nós vamos continuar estudando sobre preguiça. Não tenha preguiça de pensar. Esse livro aqui, baseado nesse livro aqui, 6 sermões contra a preguiça. Certo? Então nós começamos na semana passada, na EBD, e vamos continuar aí falando sobre preguiça. 6 sermões contra a preguiça. Na semana passada, a lição da semana passada era para nós espreitarmos o preguiçoso, né? Observarmos o preguiçoso. Vocês lembram muito bem, né? Baseado em Provérbios 24, versículo 30 a 34, onde nós temos lá o preguiçoso e ele é qualificado lá como alguém sem entendimento. E de acordo com a perspectiva de Provérbios, o propósito do livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O livro foi escrito para que nós tenhamos sabedoria, bom siso, entendimento, né? Para andarmos, como a gente falou na quarta-feira, para andarmos no caminho da sabedoria, que consiste em ouvir e aceitar os mandamentos do Senhor. E, tendo em vista a grande utilização do livro de Provérbios, do personagem do preguiçoso, ele está nos levando a refletir, ou está nos levando a fazer exatamente o contrário. Quando ele apresenta o preguiçoso no livro de Provérbios, que são várias passagens, é justamente para fazermos absolutamente o contrário do que o preguiçoso faz, ou do que o preguiçoso não faz, né? Nós aprendemos que a preguiça não é apenas deixar de fazer o que deve ser feito, né? Vocês lembram? A preguiça não é neutra. Ou o preguiçoso não age com neutralidade. Certo? Ele não apenas está deixando de fazer o que deve ser feito, o preguiçoso. O que ele faz ao deixar de fazer o que deve ser feito? Ele prejudica todos ao seu redor, né? Ele faz algo contra Deus. Esse é o ponto. O preguiçoso, que é a pessoa que eu estou falando, né? O preguiçoso, ao deixar de fazer alguma coisa, ele não apenas deixa de fazer o que é correto, mas ele, ao deixar de fazer, ele faz algo errado contra Deus. Pecado contra Deus. Baseado lá em Provérbios 24, que foi o texto da semana passada, a gente pode resumir aqui pelo menos uns 3 pontos aqui, três verdades, né, sobre o preguiçoso, sobre a preguiça. Primeira é que a preguiça não é um pormenor do nosso caráter. Não é uma questão de caráter ou de característica de uma pessoa. Fulano é assim, Gabriela, né? Fulano é assim, nasceu assim, vai morrer assim, vai ser sempre assim. Não. É um problema de nossa fé, é um problema de nosso relacionamento com Deus, preguiça. Segundo, a preguiça, Marcelo citou aqui, né? A preguiça não prejudica apenas a nós mesmos, mas a todos ao nosso redor. Então isso aqui é um indício de que a preguiça não é uma coisa neutra, que só diz respeito a mim. Não, eu deixei de fazer uma coisa, mas isso é só entre mim e o Senhor. E ninguém tem nada a ver com isso. Não. Prejudica a todos à nossa volta, né? É só perguntar aí para num local de trabalho aí, não sei se onde vocês trabalham assim, mas perguntar em algum local de trabalho onde tem um preguiçoso, como é trabalhar com esse preguiçoso. E alguns talvez vão relatar, rapaz, é ruim demais, fica muito peso para mim, fica peso para fulano. Porque o preguiçoso, e Provérbios diz isso, né? O preguiçoso, ele dá trabalho para os outros. Tem uma frase que diz muito também, o preguiçoso trabalha mais do que os outros, né? Já viu essa? Provérbios também diz isso, né? O preguiçoso, ele acha que vai aliviar no seu trabalho, mas ele acaba tendo mais trabalho. E é bem feito. Vamos lá. Terceiro, nós só podemos conviver bem com a preguiça se nós convivermos mal com Cristo.
Então, mostrando que a preguiça é um sinal de relacionamento com Deus, um relacionamento ruim com Cristo, né? Se a gente convive bem com a preguiça, é porque nós não convivemos bem com Cristo. Porque se nós amamos a Cristo, nós praticamos os seus mandamentos, nós somos ativos em fazer boas obras, em fazer as coisas de Deus e para Deus. Então hoje hoje nós vamos aprender que a preguiça, ela... Hoje nós vamos aprender que a preguiça é apresentada a nós também como uma ignorância, certo? Nós aprendemos semana passada que era uma questão de fé, que prejudica aos outros à nossa volta, que é um sinal de nosso mau relacionamento com Cristo. E hoje nós vamos aprender que a preguiça é um sinal de nossa ignorância, certo? Daqui a pouco, aguarde aí. Então já não é tanto uma questão de tolice deliberada. Não é questão do livro de Provérbios, de você agir com falta de sabedoria, falta de entendimento. Mas ser preguiçoso é um sinal de ignorância. Uma questão de desconhecimento, que a gente vai aprender a partir de uma passagem do Novo Testamento aqui. Então, a tônica deixa de estar no absurdo de não fazer as coisas certas e passa a estar em não fazermos as coisas certas por desconhecimento. Por que nós não fazemos certas coisas? É por preguiça. Mas por que essa preguiça de não fazermos certas coisas? Por falta de conhecimento de outras coisas muito importantes que a gente vai aprender lá em 2 Pedro, capítulo 1. Diga, irmão, rapidamente. Tem que ter a ver com o assunto, viu? Tudo, sobre tudo. Não, cada um é responsável pelos seus pecados, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 9. 2 Pedro, capítulo 1, 5 a 9. Segunda Pedro, capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia, você tem primeiro, segundo, você tem Tiago, Hebreus, Tiago, primeiro, segundo Pedro, antes de primeiro, segundo, terceiro João, antes de Judas e Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 9. Deixa eu esperar, ainda tem gente abrindo. Eu acho que a irmã Graça deve estar nos assistindo, ó. Vou dar um abraço aí para a irmã Graça e irmão Carlos, lá em Jacumã. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 9, diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a expressão aí, né? Nem inativos, nem infrutuosos, ou outra versão vai dizer infrutíferos, ociosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto, de alguma forma, está falando de preguiça, né? Para que vocês não sejam, entre aspas, preguiçosos, certo? Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto,
esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ok? Então aqui a carta de Pedro. Semana passada eu falei para os irmãos que geralmente quando a gente pensa em preguiça na Bíblia, rapidamente a nossa mente vai lá para o livro de Provérbios. Mas a preguiça ela é combatida na Bíblia toda, né? No Antigo e no Novo Testamento. E esse texto é uma prova disso. Mas eu lembrei de outro texto, eu não lembro agora se ele vai tratar nesse livro. Eu estou com medo de dar spoiler. Mas em 1 Tessalonicenses, havia alguns irmãos lá da igreja de Tessalônica que estavam com preguiça, que não trabalhavam. A expressão lá é ociosos. E talvez por alguma razão, talvez por uma questão escatológica. Não, estou só citando, irmão. Lá em 1 Tessalonicenses, parece que talvez por uma razão escatológica, alguns irmãos pensavam o seguinte: não, Jesus vai voltar, e vai voltar logo, eu não preciso nem trabalhar. Então eles estavam ociosos. E Paulo diz para a igreja de Tessalônica exortar os ociosos, entre aspas, os preguiçosos. Exortar os irmãos da igreja preguiçosos para que trabalhem. Trabalhem com as próprias mãos e não dependam dos outros. Né? Para mostrar o seguinte, o que é que eu quero dizer com isso? Que não é só Provérbios que fala contra a preguiça. Por isso que nesse livro, 6 sermões contra a preguiça, foi só a primeira parte, só o primeiro sermão, que é no livro de Provérbios. Os outros a gente vai ver nessa epístola de 2 Pedro, nós vamos ler no livro de Amós, entendeu? Nós vamos ver em outros textos da Bíblia, em Hebreus, como a preguiça ela deve ser combatida na igreja, pelos servos de Deus. A gente combate pecado de imoralidade sexual, a gente combate fofoca, a gente combate outros pecados escandalosos, mas a preguiça também deve ser algo que nós precisamos enfrentar na igreja, aprender a lidar. Nesses 5 versículos aqui dessa passagem, 2 Pedro 1, 5 a 9, nós encontramos uma lógica que a gente pode resumir da seguinte maneira: quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos também o que está à disposição para o nosso progresso na fé. A partir do momento em que nós conhecemos o Senhor Jesus, nós também nós recebemos algumas qualidades, nós recebemos algumas virtudes que, com a capacitação do Espírito, nós podemos praticar, exercer, a fim de progredirmos em nossa fé. Nós chamamos isso de quê? Santificação. Santificação. A santificação é um progresso, né? É um processo na nossa caminhada cristã. No momento em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós fomos separados para Deus. Separados. Fomos santificados ali. Somos santos. Ao mesmo tempo, nós somos santificados para caminharmos em santificação. É um progresso na fé. Então, esse processo de santificação é gradual e crescente. Porque nós ainda lidamos com o pecado todos os dias. Nós ainda somos pecadores. Nós ainda nos debatemos com o pecado nesses tempos e neste espaço. E sermos santos é uma garantia de que nós somos cristãos de fato. Né? Como é que eu sei que eu sou um cristão verdadeiro? Eu caminho para a santificação. Como eu sei que fulano é um cristão verdadeiro? Ela caminha para a santificação. Ela não está estagnada, ela não fica, se derrama no lamaçal do pecado, mas ela busca a santificação. Ela é uma pessoa que confessa seus pecados diante do Senhor, é uma pessoa que vai à igreja, é uma pessoa que busca, a partir do seu relacionamento com Deus, expressar isso na sua vida em família, em comunidade, busca ser uma pessoa parecida com Jesus. Isso é santificação, certo? Sermos santos é uma indicação, ou uma garantia de que nós somos cristãos. Então esse texto, basicamente, fala sobre santificação. E ele fala de algumas qualidades que estão ao nosso alcance. O apóstolo Pedro, você percebeu que ele estabelece uma conexão aqui, né? Entre essas qualidades, né? De como a santificação acontece na vida do crente, num caminho de 7 passos distintos
e com 8 características. Então você tem primeiro aí, você tem versículo 5, né? Cadê? No versículo 5 em diante, você tem a fé. E o que é que você acrescenta à fé? A virtude, que é o bom procedimento. Aí depois, a virtude, o que é que você acrescenta? O que é que nos é acrescentada na virtude? O conhecimento, a ciência. Esse conhecimento tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Aí o conhecimento é acrescentada, ou ao conhecimento acrescenta-se o domínio próprio, que é a temperança. Domínio próprio a gente já falou aqui, né? Saber dominar, se dominar, aprender a dominar os seus impulsos, né? Domínio próprio acrescenta-se a perseverança, que é a paciência. A perseverança acrescenta-se a piedade, e piedade tem a ver com santidade, mas também um apego a Deus, devoção a Deus. A piedade acrescenta-se aí a fraternidade, que é uma dedicação à vida dos irmãos, uma dedicação amorosa ao próximo. E a fraternidade, e aí tem tudo a ver, acrescenta-se o amor. Em algumas versões vai apresentar a palavra caridade. Caridade, né? Dizem que caridade era o termo antigo para se referir ao amor, né? O amor, a palavra amor é caridade, porque tem a ver com exercer a bondade na vida de outra pessoa. Então, nessa lista aqui, dessa passagem, nós temos muito material aqui para refletir acerca de uma série de qualidades nas quais nós devemos pensar sem nenhuma distração. O objetivo aqui do texto que o apóstolo Pedro escreve é dizer que essas características pertencem àquilo que o Espírito Santo realiza na vida dos crentes, na vida de todos os cristãos. Virtude, amor, temperança, domínio, conhecimento, fé. Tudo isso é aquilo que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Isso aqui se assemelha ao quê? Aqui texto. Fruto do Espírito, né? Gálatas 5 e 22 fala que o fruto do Espírito, tem muitas dessas coisas aqui, né? Ali a gente entende que Paulo não está dando uma lista exaustiva. O fruto do Espírito é só isso aqui. Não, talvez tenha algo mais. E Pedro revela aqui que há algo mais aqui do que o Espírito Santo realiza em nós. Virtude, fraternidade, piedade, que não tem lá naquele texto do fruto do Espírito. Então, essas são características que pertencem ao Espírito Santo e que ele produz na vida dos crentes. Há duas possibilidades opostas para um crente aqui, de acordo com esse texto. Ou a gente desenvolve essas qualidades que a gente acabou de ler aqui nesse texto, ou ignora a capacidade que nós temos de desenvolvê-las. Ou a gente exerce essas qualidades, que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, virtude, amor, fraternidade, domínio próprio, temperança, domínio próprio, e fé e outras coisas, conhecimento, ou a gente exerce, ou a gente ignora que nós somos capazes de desenvolver isso através do Espírito Santo. Ou nós temos essas coisas, ou nós exercemos essas coisas, ou ficamos, como diz o versículo 8, inativos e infrutuosos. Porque ele diz, no versículo 8, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, quer dizer, essas coisas, elas não devem só fazer parte da nossa vida, mas nós precisamos também aumentar isso, progredir isso. Isso é o processo de santificação, sermos ainda mais parecidos com Jesus nessas características. Estas coisas existindo em vós e aumentando em vós, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então, em outras palavras, né, se nós não exercitamos essas características aqui de um cristão em processo de santificação, a nossa resposta à nossa fé cristã é a preguiça. Se nós não buscamos manter essas qualidades em nós vamos ser crentes preguiçosos, inativos e infrutuosos. É a ideia aqui. O apóstolo Pedro,
Ele diz aqui, ele usa a expressão, né? Para que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos, em quê? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele entende que o conhecimento é algo que depende de uma relação pessoal, concreta e transformadora com Deus. Deixa eu ver se eu menciono aqui. Bom, irmão, aqui, esse não é o ponto aqui, certo? Depois o irmão me pergunta depois. Mas se alguém tiver alguma pergunta, levante a mão, certo? Para não atrapalhar a aula. Então, o apóstolo Pedro entende que o conhecimento é algo que depende de uma relação pessoal, concreta e transformadora com Deus. Tem um ponto aqui que eu não anotei aqui, eu acho. Deixa eu ver. Mas o conhecimento não é algo gnóstico. Eu não sei se os irmãos lembram, mas de vez em quando eu menciono o gnosticismo, quando a gente prega sobre 1 João, que o gnosticismo, ele entendia o seguinte, que nós podemos ter certos conhecimentos acerca de Deus, basicamente, né? Nós podemos ter uma perfeição em um certo sentido acerca de Deus, mas não necessariamente isso está atrelado à minha prática, aquilo que eu faço. Hoje à noite a gente vai falar sobre isso, né? A relação do ser e fazer. Por exemplo, nós somos chamados de justos, mas nós fazemos justiça? Somos chamados de justos, mas nós praticamos a justiça? Nós somos cristãos, mas nós praticamos o cristianismo? Então, tem que ter uma relação de ser e fazer. Ser e fazer. Aqui no texto tem uma relação também, né, essa expressão aqui, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento não é só ter informações. Estou falando assim. Não é só ter informações acerca de Jesus, mas colocar esse conhecimento que nós temos de Jesus em prática. Não é ter informações interiores, não é apreender verdades grandiosas apenas, mas é colocar isso em prática. Colocando isso na teologia, né? Por exemplo, a gente vai para um seminário teológico para se preparar para o pastorado, né? A gente não vai para simplesmente receber informações acerca da Bíblia. Nós recebemos muita informação. Mas a teologia separada da prática é uma teologia morta, que não serve para nada. O conhecimento que a gente tem da palavra de Deus, e a gente recebe no domingo à noite, por exemplo, e não é praticado durante a semana, não serve de nada. Se eu sair daqui hoje e continuar preguiçoso, não vai servir de nada. Saber que a preguiça é errado, saber que aquilo não pode. Então, o conhecimento, ele tem que ter uma aplicabilidade, certo? Essa é a ideia aqui que o autor vai trabalhar aqui. Ó. A preguiça, ela passa a ser apresentada como um desconhecimento acerca de Jesus. Porque se nós não praticamos essas qualidades que nós temos aqui, essas 8 qualidades que nós temos aqui, a nossa reação vai ser inatividade e não apresentar frutos. Preguiça. E quando isso acontece, nós não estamos exercitando o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então, a preguiça é apresentada aqui como um desconhecimento acerca de Jesus. E como eu disse, o conhecimento de Jesus não é teoria. Não é um conhecimento meramente teórico, que os gnósticos têm, né? Eu tenho certo conhecimento e isso é suficiente. Não, se não houver uma prática disso na vida, esse conhecimento não serve de nada. 1 João fala isso direto. Né? Se você diz estar na luz, mas está nas trevas, você se engana. Então, a preguiça, ela tem a ver com o nosso conhecimento de Deus, de Jesus. O conhecimento de Jesus não é teoria, é prática. Por isso, e para efeito de raciocínio de Pedro, a preguiça torna-se pura ignorância acerca de quem Jesus é. Por isso que eu disse aqui antes que a preguiça aqui nós vamos aprender hoje, estamos aprendendo, que a preguiça é ignorância. Ela tem a ver com a nossa falta de conhecimento acerca de Jesus. Por exemplo, quem conhece a Jesus sabe
Quem conhece a Cristo sabe que, com relação às nossas ações, com relação à prática de boas obras, por exemplo, Cristo fazia boas obras. Cristo cuidava das pessoas, tinha compaixão pelas pessoas. Ele agia em prol das pessoas. Então, de que adianta eu ter conhecimento disso, se não houver uma prática disso também? Não, eu quero ser como Jesus. E ter conhecimento de Jesus, eu digo isso várias vezes para os irmãos, né? Nós estamos caminhando para isso. Para um dia nós conhecemos a Jesus plenamente, ser como ele. E Paulo diz em 1 Coríntios 13, o finalzinho lá, aquele capítulo sobre o amor, que um dia, ele diz, um dia eu conhecerei como também sou conhecido. Quando? Quando vier o que é perfeito. Então, a impressão que eu tenho, isso é um texto difícil hoje para discutir, mas a impressão que eu tenho é que Paulo está falando sobre isso. Quando Jesus se manifestar, na sua segunda manifestação, nós conheceremos ele plenamente. E a ideia aqui é essa. Se nós conhecemos a Jesus, é porque nós praticamos, exercitamos aquelas qualidades de santificação que a gente leu. Conhecimento, domínio próprio, virtude, piedade, fraternidade, tudo isso aí. Mas se não praticamos isso, nós somos ignorantes quanto a Jesus Cristo. Por isso nós somos preguiçosos. Porque não conhecemos a Jesus plenamente. Então veja, a preguiça não é para crente. Não. A preguiça não é para crente. Uma vez que nós conhecemos a Jesus, nós somos ativos, frutíferos. Uma vez que nós não temos conhecimento de Jesus, nós somos inativos, infrutuosos. Em outras palavras, preguiçosos. Esse é o ponto aqui. Certo? Diga aí, irmão. Rapidinho. Uma palavra. Sim, como eu falei semana passada. Isso, basicamente isso. Então, o pior de ser ignorante. Tem uma frase aqui dele que eu destaquei aqui. É que para quem quiser anotar, eu vou dizer meio devagarzinho. O pior de ser ignorante não é ser tolo. O pior de ser ignorante é não conhecer Cristo. Esse é o ponto aqui, né? O pior de ser ignorante não é ser tolo. Provérbios fala isso, né? O preguiçoso é tolo. O pior de ser ignorante não é ser tolo. O pior de ser ignorante é não conhecer Cristo. Esse é o ponto aí da preguiça, né? Revela muito da nossa ignorância em relação a Jesus. Por exemplo, na semana passada, a gente falou, né, que quem anda quem ama a Cristo, por exemplo, pratica os seus mandamentos. Guarda os seus mandamentos, pratica os seus mandamentos. Exerce a obediência a Cristo em várias áreas da vida, né? Nós somos chamados na Escritura para, por exemplo, trabalharmos, né? Para sermos homens e mulheres que trabalham. No Antigo Testamento, ao menos 6 dias, ele diz, 6 dias trabalharás, quer dizer, 6 dias descansa. Não, trabalhe. No 7º dia vocês vão descansar. Mas a Bíblia nos chama ao trabalho. O trabalho é uma bênção do Senhor. E quando nós fazemos corpo mole no trabalho, e não, eu tô meio assim, eu não sei, sei lá, eu já acordei meio assim, vou fazer corpo mole. O nó cego, né? Diz que o nó cego é pior que a preguiça, mas não sei. A preguiça é ruim, né? Talvez a gente não tenha ideia da preguiça. Mas isso não deve fazer parte da vida de um cristão, né? A preguiça. Porque isso tem a ver com a nossa falta, tem a ver com a nossa ignorância acerca de Jesus. O preguiçoso não sabe lidar com o tempo. O autor aqui nos diz. E é por isso que nós somos exortados aqui a olharmos para o passado e olharmos para o futuro. O versículo 9, ele diz assim, ó, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto,
esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Olha só. Sermos frutíferos e ativos tem a ver com a nossa posição diante de Deus. Tem a ver com termos sido purificados diante de Deus. Veja que esse texto aqui ele é contra o purgatório, né? Ele diz, ó, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quer dizer, nós não vamos ser purificados um dia. Os nossos pecados não vão ser purgados um dia. Ele já aconteceu para os crentes, né? Então, a ideia de purgatório, um dia alguém vai para o purgatório e lá vai se limpar mais e tal. Se limpar mais. Vai se purificando mais e depois é que entra no céu. Não existe. Mas o versículo 9 nos faz olhar para trás e para a frente do tempo. O preguiçoso, ele não observa o seu passado nem o seu futuro. Quem não percebe a lição dos versos anteriores, 5 a 8, né, de exercer aquelas qualidades, é o quê? É chamado de quê? Cego, vendo só o que está perto. Ele está só no presente, a ideia é essa, está só no presente. Esquecido do que aconteceu lá atrás, a purificação dos seus pecados. O futuro promissor do cristão passa por recordar o que aconteceu no passado. O cristão que não deseja ser mais santo demonstra que não entende o seu passado, nem entende o seu futuro. Veja, o crente olha para o passado, o que é que aconteceu lá? Cristo me lavou dos meus pecados. O cristão olha lá para o futuro, o que é que ele vê? Um dia seremos como Jesus. Um dia teremos o conhecimento mais perfeito acerca de Jesus. Então o crente olha para o passado, a vida de impureza, pecado. Ele olha para o futuro, a glória de Cristo, né? A maturidade, quando estará com Cristo. Então o cristão que não deseja ser mais santo do que já é no presente, ele diz, demonstra Alzheimer espiritual. Alzheimer, sabe aí, né? Esquecimento, né? A ideia aqui do esquecimento espiritual. Ele esquece do tanto que Deus tem lhe perdoado. Dessa forma, a preguiça ela não tem apenas o efeito de nos impedir de fazer as coisas agora. Nós temos que parar com aquela ideia de preguiça é só deixar de fazer certas coisas agora. Ao não nos lembrarmos do que nós fizemos no passado, a preguiça nos impede de fazer as coisas boas do futuro. Muitos de nós aqui podemos recordar as coisas que fazíamos antes e que só desagradavam a Deus. E nós fazíamos intencionalmente. Pecávamos contra Deus intencionalmente. Certo? E aí vem a conversão. Deus transformou a nossa vida. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. E o que nós fazemos hoje? Se nós não fazemos nada hoje, como crentes, não há progresso. Eu só deixei de fazer o que era errado, mas eu não estou fazendo intencionalmente aquilo que é bom. Entendeu? Hoje à noite eu vou falar mais sobre isso, mas às vezes a gente diz, eu não fiz nada demais. Mas isso também é um problema. Porque nós não podemos apenas fazer o bem, fazer justiça. Eu estou dando spoiler da pregação. Mas vai, é bom que fica reforçando. Se a gente diz, não, eu sou uma pessoa justa, não pratico o que é ruim, a gente só reage com bondade, né? Às vezes a gente não pode só reagir com bondade. Você sabe que reagir é quando nós somos alvos, né? Alguém faz algo mal contra mim, eu reajo com bondade. Mas não podemos só reagir com bondade. Nós precisamos agir intencionalmente com bondade. Tá entendendo? A gente não espera só reagir, mas a gente sempre procura fazer algo bom. O que é que eu posso fazer hoje para alguém, por exemplo? Né? Não é só esperar. Não, eu vou esperar ver o que acontece. Se alguém precisar de mim, eu estou aqui. Né? Nós precisamos agir, não apenas reagir. Esse é o ponto. Então a preguiça... um outro texto que mostra isso claramente, né? A gente olha para o passado, vê nosso passado como mal, fazíamos obras ruins. A nossa vida cristã, a gente deve fazer obras boas. Por isso que Paulo diz em Efésios 2:10 que nós
somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, Deus nos fez, Deus nos recriou, nos regenerou para quê? Fazer boas obras. Aí o crente que diz assim, não, eu sou crente, eu não faço nem nada ruim, nem nada mal. Não faço nem nada ruim, nem nada bom. Não faz nada. Mas eu sou cristão. Na Bíblia não existe esse tipo de cristão que não age com boas obras. Tá entendendo? Alguém que diz assim, não, eu sou cristão, eu gosto de ficar no meu canto, eu sou tímido. Timidez, viu? Entre aspas, várias aspas. Timidez aqui, ó. Várias aspas. Eu sou tímido, por isso que eu não ajo assim. Não. Isso é preguiça. E preguiça não combina com a nova vida em Cristo. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a gente precisa aprender a ligar o presente ao passado para perceber melhor a vida. Uma boa relação com o tempo nos traz uma boa relação com nós mesmos. Talvez uma coisa boa que psicólogos fazem, até o autor menciona isso, é ligar um problema de hoje a uma questão lá do passado, né? Levar uma pessoa a refletir, olha, tem uma questão lá no passado que talvez não ficou resolvida, isso ainda mexe com você e tal. Isso faz com que a pessoa aprenda a olhar para o passado como agir hoje. Então o preguiçoso, ele faz o contrário disso. Ele não quer gastar tempo pensando no passado. O preguiçoso, ele acha que está perdendo tempo. Preguiçoso. Né? Acho que está perdendo tempo ao refletir sobre a sua vida no passado. Ele não quer refletir sobre o seu passado para do passado ele tirar lições para o presente. E a gente precisa aprender isso. Quem eu era lá atrás? Né? Quem eu era antes de Cristo? E o que eu sou hoje? Como é que eu tenho agido hoje? O que é que eu melhorei hoje? Talvez não melhorei em nada. Assim, do ponto de vista de obras. Eu fazia 1000 obras ruins. Hoje eu faço 2 obras boas. Entendeu? Então a gente precisa aprender a olhar para o passado. E preguiça. Aqui a gente vai trazer algumas aplicações para nós, mas preguiça é ir contra o Espírito Santo. Um cristão preguiçoso mostra que não tira rendimento do Espírito Santo, que é quem possibilita que essas virtudes existam na vida do cristão. Então, o Espírito Santo está pronto a nos habilitar com todas essas qualidades aqui, essas características aqui. Só que o preguiçoso, ele rejeita isso. Preguiça é ir contra o Espírito Santo. E uma igreja formada pelo trabalho do Espírito Santo precisa confrontar a preguiça. Se nós dissemos que a nossa igreja é guiada pelo Espírito Santo, e eu acredito que é, a gente precisa aprender a confrontar a preguiça. Porque a preguiça é uma recusa de deixar que o Espírito Santo trabalhe através de nós. Então, em igreja onde tem pessoas inativas, ou que para elas as coisas são, como é que eu posso dizer a expressão? Não é banais, mas para elas as coisas tanto faz como tanto fez. Para elas nem vai influir, nem contribuir em nada. Não vai afetar em nada. Isso é uma recusa de deixar que o Espírito Santo trabalhe em nosso meio. E a gente precisa confrontar isso, esse tipo de atitude. Por isso que a preguiça não é só aquela da musiquinha para as crianças. Deixa de ser preguiçoso, viu? A preguiça é a mãe do cão. E né? A minha mãe dizia, a preguiça é a mãe do cão, e parece que é meio. Mas a preguiça, ela afeta a igreja. Ela deixa, a palavra que eu queria dizer é indiferença, né? Pessoas que agem com indiferença. Tanto faz como tanto fez.
Isso é uma recusa de deixar que o Espírito Santo atue na igreja. Então, combater a preguiça na igreja é fazer as pazes com o trabalho que compete à igreja, que é se deixar ser progressivamente santificado, é deixar que o Espírito Santo nos santifique ainda mais. Quando nós somos preguiçosos, nós jogamos fora os desejos, a vontade que o Espírito Santo tem para nós. Nós tornamos a igreja escrava da nossa velha personalidade, em vez de servirmos com a nova criatura que Deus nos oferece. Hoje eu sou a nova criatura. E como nova criatura, quais são minhas ações? Quais são minhas atividades? Qual é a minha função? Né? E a gente precisa exercer isso, buscar fazer algo para o Senhor, louvor do Senhor para a sua igreja. A preguiça de um, a gente citou, se torna um fardo para outros. E na igreja também. A liberdade para que o Espírito Santo haja é que deve aliviar a igreja. Mas a nossa preguiça acaba deixando outras pessoas sobrecarregadas, a igreja sobrecarregada. E a preguiça se aplica em várias coisas. Várias áreas da igreja. Olha, nós vamos fazer uma campanha de evangelização. Vai 1, 2, 3. E aqueles 1, 2, 3, 4, sobrecarregados. Porque eles não vão dar de conta daquela campanha ali. E outros não vão por quê? Não, é porque... vulgo, preguiça. Esse é o nome. Vamos aprender a dar nome aos pecados? Preguiça. 3 palavras. Preguiça. Não posso, tal. Veja, muitas igrejas, sobrecarregadas financeiramente por um grupo específico da igreja que contribui. Devido à preguiça também. Preguiça. Relação com a preguiça, né? Então a preguiça, ela atrapalha a igreja, né? É uma forma de ir contra o Espírito Santo. E se nós formos pessoas ativas, frutíferas, o Espírito Santo vai nos capacitando, vai nos dando coragem para exercer a sua obra. Então aquela ideia de eu não faço porque eu tenho vergonha, eu sou uma pessoa tímida, porque muitas vezes as pessoas são tímidas, têm vergonha para as coisas que são da igreja, né? Essa é a verdade. Mas fora dela, né, são pessoas bem extrovertidas, bem tranquilas. Então, assim, a gente tem que parar de dar desculpas para a nossa preguiça. Por que você não é uma pessoa ativa na igreja, nas suas atividades como cristão? Porque é preguiça, muitas vezes é preguiça. Né? Então, preguiça não combina com nenhuma idade. Criança, jovem, adulto, ancião. Ninguém pode usar uma desculpa eu não fiz porque não deu. Não, é talvez preguiça. A preguiça afeta todas as idades, certo? Não é só os adolescentes, não. Menino, acorda, macho. Não, a preguiça afeta todas as idades. Só que quando a idade vai passando, muitas vezes ela vem acompanhada de boas desculpas, né? Não, é porque eu vou deixar para os jovens. Não, é porque isso aí é para quem é por menino mais ativo. Não, todos nós temos que ser ativos. Crente não se aposenta na sua vida de cristão, né? Então que Deus nos ajude nessa caminhada aí rumo à prática de boas obras, que sejamos frutíferos e ativos em pleno conhecimento de Deus. Senhor Deus, nós agradecemos